Fala, povo de Deus, aqui é o cantor Carlos Meneleu e esse aqui é mais um episódio do Papo com Menê Podcast. Já te convidar para se inscrever no canal, ativar o sino das notificações, deixar o seu like e o seu comentário. Hoje eu estou tendo o prazer de receber aqui o pastor Luciano Branco. Seja bem-vindo ao Papo com Menê Podcast. Obrigado, Meneleu, obrigado a toda a produção. Eu que agradeço essa oportunidade, benção demais. E aqui, antes da gravação, eu tive uma grande surpresa, coincidência, que você foi líder da ABC. Da ABC, né? Adolescentes Batistas Cariocas, né? Uhum. E ele conheceu um grande amigo meu que eu tenho, que é o Paulo Campos, e mais assim, oficialmente Paulo Batata, né? Do nosso querido amigo aí de longo tempo. Batata. Quando falou Paulo Campos, eu falei assim, cara, eu não conheço Paulo Campos da Prata. Aí Paulo Campos, e quando me mostrou a foto, Batata, queria até mandar um abraço pro Batata aí. Batata é escritor dos melhores artigos, dos mais engraçados. Isso aí, é uma figura, gente boa demais. E como é que tá sendo lá na Celebration Church, né? Onde você pastoreia a igreja lá. Tem quanto tempo a igreja lá contigo? Olha, a igreja tem 3 meses. 3 meses? Bebezinho. Começou há pouco tempo, né? Desafio. E assim, como que começou a sua vida cristã? Como é que foi? É de família? Ou começou quando a sua família não era cristã ou já era cristã? Como é que foi? Não, minha família ela não era cristã, e eu tenho um grande amigo meu, que a gente jogava bola, a gente é amigo de infância, e ele sempre ia para a igreja, né? E a mãe dele fazia até alguns estudos bíblicos na casa dela, livro de João, até hoje eu me lembro daquele tempo. E uma vez... Foi em qual bairro, mais ou menos? Isso em Madureira. Nós fomos criados em Madureira. Foi na PIB, não? Na PIB de Madureira. De repente eu conheço alguém aí. Eu conheço lá o Thiago Balbino, Moisés Balbino. A galera da Prata, né? Adolescente da Prata. Todo mundo é praticamente dali. Muita gente Madureira. A gente parou, às vezes quando a gente ia lá, a gente parava numa batata que tem ali. Tem a batata, o cachorro quente. Foi até dali que começou o tal do apelido do Paulo, né? Jogou futebol lá no quinto andar, na quadra lá da PIB de Madureira? Não cheguei a jogar, não. Quadra de futebol ali, pegava fogo. Foi uma estratégia de evangelismo, porque eu também fui para a igreja por causa do futebol. Então, esse amigo meu, a gente jogava junto, né, desde pequeno. Então, a gente tinha Magno, né, meu amigo Magno, meu irmão. A gente jogava bola e ele me chamou para um campeonato. Então, nós fomos para um campeonato, né, na igreja. A gente foi campeão. E aí, com isso, eu comecei a frequentar de vez em quando os cultos da igreja, até que teve um acampamento dos adolescentes Batista Carioca. E ele perguntou se eu queria ir. E eu falei, eu quero, tal. Só que não tinha vaga. E eu não era cristão ainda. E o Magno falou, poxa, cara, que pena e tal, que não tem vaga e tal. Vamos ver se surge uma vaga aí. E num primeiro momento de fé, eu me lembro disso até hoje, isso em 2002. Eu viro para ele e falo assim, Magno, fica tranquilo, a gente vai. Aí ele, mas não tem vaga. Fica tranquilo que a gente vai. Mas eu não sabia que ali ia começar a minha trajetória de vida cristã, e depois eu ia me tornar líder dessa organização na qual eu me converti no acampamento. Por isso que eu adoro acampamento. Converti em Areal, um acampamento Sonhando Alto, em 2002. E assim, você fala assim tanto desse grupo de adolescentes, né, porque você fez parte, que você foi líder da ABC, e isso aí foi um início de algo que você está vivendo hoje, né? Sim. Trabalho forte com a Celebration, num projeto de adolescentes. Celebration... Nós temos a Celebration Recreio, a Celebration Universitária. Isso. E a Celebration Santa Cruz. Como é que funciona essa Celebration Universitária? A Celebration Universitária, pastor Rafael Rocha, né, e Wesley, eles estão lá à frente da Celebration Universitária. A Celebration Universitária, eu faço parte da Celebration Universitária há mais ou menos 1 ano e pouco, 2 anos,
porque eu sempre tive muita ligação. Nossa igreja ela é em Boston, né? Nós temos a Celebration de Middleton, Stoughton, temos a de Brockton, e o pastor Josias, que é muito meu amigo, a gente já é amigo há 8 anos, ele sempre quis plantar uma Celebration aqui no Rio, né? E ele me chamava para plantar essas igrejas há 8 anos atrás. E eu não coisa certa no tempo errado é coisa errada. Então eu não me sentia preparado para estar à frente de uma igreja ou plantar uma igreja. Não sabia. E aí o Rafael entrou nesse circuito, o pastor Rafael, e ele já tinha um projeto, uma missão dentro da UFRJ. Na UFRJ, você tem lá uma vila residencial, onde os moradores que trabalham na UFRJ moram lá. Então é um local que os moradores têm, que os profissionais eles têm para morar. E eu vivi lá, porque meu pai era funcionário da UFRJ. Então tinha festa, futebol, e eu, depois de tantos anos, fui parar numa igreja lá dentro. Então o pastor Rafael plantou a primeira Celebration aqui, e quando o pastor Josias veio para o Rio, a gente ficou muito próximo, e eu estava saindo da Tijuca para vir para o Recreio, e eu comecei a ter muito contato com o Rafael, porque o pastor Josias tinha eventos aqui na Barra, e nesse contato eu comecei a trabalhar junto com o pastor Rafael na Celebration Universitária, né? Lá você tem um trabalho, porque lá você tem as repúblicas dos universitários, né? Muita gente que vem de fora, inclusive de outros países. Você tem a Luísa da Colômbia, você tem, eu esqueci o nome dele, que é venezuelano, você tem angolano, você tem muita gente ali nas repúblicas. E gente de outros estados. Então, quando eles vêm de lá para cá, eles ficam muito soltos. Eles estão morando sozinhos ou estão morando em repúblicas. Então, e a nossa ideia, né, a ideia da universitária é ter um ambiente acolhedor onde essas pessoas que estão longe de casa, longe da família e já fazem parte de um lar cristão possam ser acolhidos por uma igreja de universitários, uma igreja numa faixa etária de universitários. Então, esse é o trabalho. Aí lá você tem clube de inglês, clube de alemão, clube russo, clube de espanhol. Então a gente tem esse trabalho mais com universitários e atuação direta de evangelização dentro da universidade. Então isso é muito legal. Então o trabalho lá tem sido bem bacana. E é um trabalho que você já tem uma identificação, né? Desde muito novo, né? Desde adolescente, né? Então você já conhece, já foi líder da ABC, então é interessante esse... Qual foi a grande dificuldade que você tem trabalhar com adolescentes? Então, para mim, eu não vejo muita dificuldade de trabalhar com adolescente, porque eu, às vezes, me acho um adolescente. Então, fica mais fácil. Então, porque adolescente, assim, eles são engraçados, né? Adolescente topa qualquer coisa. Né? Vamos pular da ponte, vamos embora. Pô, a gente vai morrer, mas vai ser maneiro, então vamos pular. Então, eles são assim, bem entregues. Então, eu também sou muito desse jeito. Então, eu não tenho tanta dificuldade para trabalhar com adolescente, porque eu acredito que qualquer ambiente missionário que você se encontra, você precisa se identificar com aquilo e fazer parte daquilo. Né? Então, eu gosto do adolescente, eu gosto do que o adolescente escuta, eu gosto do que o adolescente faz, eu gosto das brincadeiras dele. Então, isso para mim me deixa mais próximo deles, e eu tenho com essa proximidade, eu tenho a confiança deles. Claro que eles te irritam de vez em quando, né? Porque eles são muito dispersos, quase nada é levado a sério. Impetuosos também. Sim, mais, né? Sim. E assim, quase nada é levado a sério, e quando você quer falar sobre algo mais sério, eles estão levando na brincadeira, zoando. Então, isso de vez em quando você tem que fazer tem que trazer um equilíbrio para essa faixa etária. Mas eu amo adolescente, eu acho que adolescente faz parte do presente da igreja, da vida da igreja, assim como as crianças também, né? Não o futuro, né? Como é que começou o pensamento seu de... Você sempre buscou o ministério pastoral ou não buscava o ministério pastoral, ou o ministério pastoral apareceu repentinamente? Como é que foi isso? Assim, o ministério pastoral, eu não acredito, assim, eu escuto poucos pastores falando assim, não, eu sempre quis ser pastor.
Eu sempre quis. Meu sonho era ser pastor. Eu conhecia adolescentes que falavam isso. Eu falei, cara, quando você vê o alvo nas suas costas, eu quero ver se esse daí realmente é o seu sonho. Eu sempre tive um espírito de liderança muito forte dentro de mim, né? E eu me converti em 2003, na verdade, 2003. E 6 meses depois eu já estava como presidente dos adolescentes. Sabe, 6 meses. Tinha quantos anos, desculpa? Tinha 17 anos. 17 anos. E aí eu já me tornei líder. E aí eu ficava olhando, né, os pastores e tal, e aquela vontade de ser como eles, sabe? Mas eu falei, cara, isso não é para mim. Eu não venho de um lar cristão, né? Eu venho de um lar católico, espírita ali e tal, que ia de vez em quando no espiritismo. E eu não vinha, então eu falei, cara, isso é muito distante. E até que Deus tocou o meu coração para o ministério pastoral. E eu falei, tá bom, Deus, eu vou para o ministério pastoral. Meus pais não vão entender. Como é que eu vou falar agora com 18 anos que eu vou fazer teologia, vou para um seminário estudar e tal? E meu trabalho, porque todo mundo falava assim, você tem que ter uma profissão e depois você faz, você vai fazer o que ministério. Foi no Seminário do Sul? Fiz Seminário Teológico Batista do Sul, né? Foram tempos maravilhosos lá dentro. E aí eu fui estudar, escondi do meu pai 2 anos que eu estava fazendo teologia, porque para eles ainda era meio que um absurdo fazer trabalho. Estava muito novo, né? Muito novo, eu acho que ele achava que eu tinha que ter uma vida profissional. E eu falava isso para Deus, aí Deus falou, olha, responde ao meu chamado que eu vou cuidar de você. Falei, Deus, mas e a profissão? Aí ele, não se preocupa com isso, deixa que eu vou cuidar. Tanto é que a minha carreira profissional, hoje eu sou gestor na Redditor, na área de engenharia clínica e TI, sem ter formação nessa área. E eu passei por todas as grandes empresas da área de saúde do Rio de Janeiro. Unimed, Amil, Redidasa, sem ter formação na área. Ou seja, Deus cuidou de mim todo esse tempo em que eu respondi ao chamado dele. E aí fui líder dos adolescentes, coordenador dos adolescentes Batista Brasileiro, e aí fui trabalhando com os adolescentes do Teen Street também, até mandar um abraço para o Rafael. Mas a minha vida pastoral, o meu chamado foi assim. Então, mas eu nunca quis realmente ser pastor, assim, olha, meu sonho, não, eu admirava, eu olhava o cuidado, e eu gosto de cuidar de pessoas, eu gosto de estar com pessoas, e assim eu fui para o seminário, aceitei o desafio, e em 2015 eu fui consagrado no ministério pastoral. E foi em qual igreja que você foi consagrado? Eu fui consagrado na PIB de Bento Ribeiro. Foi uma situação bem interessante. Né, algumas pessoas não sabem, eu faço jiu-jitsu desde 5 anos de idade. Então eu tinha um projeto tenho ainda, sábado a gente estava com eles. Eu terminei o seminário e eu já ainda era o líder dos adolescentes Batista Carioca e estava na Igreja Batista Carioca, no Meia. E aí Deus falou para Pastor Washington, um abraço para Pastor Washington e para Marisete. Eu gosto dele também. Maravilhoso, inteligente demais. E aí Deus falou comigo uma situação, olha, eu quero que você largue tudo. Largue tudo. Eu falei, Deus, e ele não disse o que ele vai fazer, né? Eu falei, Deus, e aí, largue tudo, eu sou líder de juventude, adolescente Batista Carioca, Brasil. E aí, o que eu faço? Ele, larga tudo que eu tenho algo novo para você. E eu falei, tá bom, larguei, que eu digo, entreguei o cargo na igreja e falei, Deus, e agora? E aí eu já estava com desejo de voltar a dar aulas de jiu-jitsu, e aí eu fui para a PIB de Bento Ribeiro, onde nós começamos um projeto lá, eu me filiei a uma equipe, o projeto começou com 4, 8, depois 10, começou aí depois ter 80 alunos, aí a gente espalhou para 10 igrejas, a gente chegou a ter 500 alunos fazendo exame de faixa dentro de ginásio e tal, foi incrível. E ali o pastor José Roberto, José Antônio, muito meu amigo, ele falou, olha, você já está aí, já se formou, a gente precisa de pastor de juventude, poxa, eu queria consagrar você. Eu falei, tá bom, pastor, se esse é o desejo do senhor, eu nunca tinha pedido, né, se esse é o seu desejo, e aí foi feito lá o conselho,
do Ministério Pastoral. E aí eu fui consagrado pela Primeira Igreja Batista em Bento Ribeiro. Ah, sim. Bom, mas coincidência, tinha um projeto, não sei se você chegou a conhecer, o mestre de judô, Dino, chegou a conhecer ele? Dino. Ele foi meu professor, ele tinha um dos projetos, ele tinha lá na Batista Carioca também, de judô. O Dino. Alguns anos atrás. Você conheceu ele? O Dino foi meu professor. Eu também sou faixa preta de judô. Legal, eu também. Entendeu? Eu fiz judô e jiu-jitsu, né? Entendeu? Então Legal. eu lembro que o. Cara, eu lembro do Dino, que ele. Eu não sei se ele é o mesmo que tinha lá naquela principal do Meyer. Dia da Cruz. Dia da Cruz. Mesmo. Então eu lembro. É ele mesmo, Então. Legal. Na época ele tinha um projeto lá com o pastor Washington. Uhum. E eu sempre fui aluno deles desde 99. Aí peguei, fui graduado a faixa preta em 2018. Eu já tenho quase 5 anos já. Então, Legal. assim, foi uma coincidência. Você estava falando aí, eu estava lembrando, cara, que o mestre Dino estava lá também. Legal. Mas é muito interessante, cara. Esse projeto dessas artes marciais, tanto o jiu-jitsu como o judô, são extremamente importantes. Uhum. E agrega muito disciplina, que é importante na formação do jovem, do adolescente, do junior. Então, de criança, né? Formação de criança até adolescente é importantíssimo essas artes marciais. Eu tenho muito testemunho, eu tenho muitos testemunhos da evangelização através do jiu-jitsu. E eu conheci a Celebration através do jiu-jitsu, do projeto. Ah, sim. Porque a gente tinha o projeto de jiu-jitsu em Bento Ribeiro. Pastor Josias, o pai dele, pastor Roberto, foi reitor do seminário e pastor em Bento Ribeiro. Então ele teve uma infância em Bento Ribeiro. E uma vez ele foi visitar. Ele falou, tem um projeto de jiu-jitsu. Eu tenho, professor e tal, também é pastor. E aí ele veio conversar comigo e eu falei, olha, poxa, legal, vamos fazer um projeto lá em Boston. Aí ele, vamos sim, me deu o telefone do Rafael. Rafael é um grande amigo meu, eu entrei em contato com o Rafael e nós fomos para Boston. Em Boston nós demos aula lá no Kids Games e aí eu fiquei muito amigo do pastor Josias. E aí eu ia 2 vezes, 3 vezes por ano, porque a gente montou um projeto de evangelização lá através de jiu-jitsu. E aí a gente montou um projeto na Celebration, na BTT, que era uma academia lá. E ainda tem esse projeto da Celebration? Então, não tem. Na verdade, tem, mas não tem. O Rafael, ele tá num outro lugar mais distante. Então, ele não tá podendo estar na Celebration. Mas quando eu estive lá, a gente deu um treino no porão da casa dele. Então, ele ainda tem essa galera lá. E assim, tem muitos frutos ainda lá do projeto de Jiu-Jitsu. E aí, conheci a Celebration e o pastor Josias. Ah, que benção, hein? Essa conexão aí foi... Não, eu tô aqui impressionado da forma como Deus faz, né? Essas conexões foi eu percebi que você é uma pessoa muito disponível, né, a fazer a obra de Deus, envolvendo os adolescentes. Isso é extremamente importante. E assim, o trabalho é maravilhoso. E eu queria que você falasse onde é que fica a Celebration. Tá para dar o endereço direitinho lá da igreja, os horários das reuniões. Uhum. Falar um pouco da Celebration Recreio, né? Porque a Celebration Recreio, ela vem... Eu nunca quis porque eu nunca soube plantar uma igreja, né? Eu sou uma pessoa que sempre entro num projeto que eu sei o que fazer, né? Quando eu não sei, cara, o que vai acontecer, isso para mim me causa medo, né? O que vai acontecer? O que será que vai vir depois? Senhor, quais são os próximos passos, né? Então, eu já estava um tempo na Celebration Universitária e aí o pastor Rafael, um grupo de americanos, né, vieram para cá e eu estava com eles, dirigindo com eles para lá e para cá e falei sobre o apartamento que eles estavam e tal, muito legal, eu moro aqui no Recreio também. E aí o pastor Rafael falou assim, cara, vou te desafiar a plantar a Celebration Recreio. E aquilo ardeu no meu coração, assim, eu falei, cara, como assim? Não tem nada. Tenho eu, Renato e a Bianca. 3 pessoas. Eu não sei cantar, não sei tocar. Eu falei, como isso vai dar certo?
E é a primeira vez que eu estou falando esse testemunho para alguém. Como isso vai dar certo? E mais uma vez Deus me lembra lá atrás do meu chamado e fala assim, cuida das minhas coisas que eu cuido de você. E a gente começou a fazer os cultos na sala do apartamento do Renato, né? E aí Deus começou a trazer pessoas, eu ainda ficava assim, né? Como é que vai ser? Vai ser na sala da casa dele? Por que você convidar pessoas para ir para a sala da casa de alguém é meio complicado. Eu falei, Deus, a gente precisa ter um lugar para a gente se reunir. E aí eu fui conversar com o Gabriel, da Recreio Christian School, e falar com ele que nós somos uma igreja bilíngue, americana e tal. E aí ele falou, cara, nós somos um colégio bilíngue, vamos fazer um projeto? Eu queria o porão do auditório, né, que era um auditório. E ele falou, cara, eu tenho uma igreja. Eu montei uma igreja para o meu pai, só que a gente não tem membro. Aí eu falei, como assim? Você tem uma igreja pronta, mas não tem membro no Recreio? O pessoal está dando cabeçada por igreja aqui. Aí ele, vamos fazer isso. Você faz os cultos lá e a gente faz parcerias de enviar gente para lá e tal. Eu falei, cadê? Aí Deus, filho, tá bom para você? Tá vendo como eu estou cuidando? E aí a gente começou a fazer alguns cultos lá, só que ainda estava muito grande. A igreja é imensa, linda o negócio, mas só que a gente tem pouca gente. Então ficava aquele espaço. Aí eu falei, Deus, está muito grande o negócio ainda. Eu sei que a gente vai tomar essa proporção, mas me ajuda. Aí ele falou, então peraí. Aí ele ofereceu o auditório, que é onde a gente faz o culto hoje, que é ali na Genaro de Carvalho, 1500, transversal com a Glaucio Gil. Né? Então, hoje a gente faz nosso próximo culto, a gente tem o culto aos sábado sim, sábado não. Então a gente não tem uma rotina ainda, mas em breve a gente vai começar a fazer os cultos domingo de manhã. E Deus foi trazendo ministério de louvor, gente para tocar, e agora a gente quer começar as vibes, né? Que são as células. Vibe é vivendo intensamente as boas novas do Evangelho. Então as células a gente transformou em vibe, porque eu gosto desse nome com adolescente. Vamos para uma vibe. Então é bem legal. Pô, legal, muito interessante. Pô, A igreja é meio doida. Entendeu? A igreja é meio doida. O pastor é meio doido, então tem como ter uma igreja normal. Que bom, que benção. Pastor, muito obrigado. Você ter vindo aqui no meu podcast. Te agradeço muito de coração. Sua disponibilidade para estar aqui com a gente. Deus te abençoe grandemente nessa obra da Celebration Recreio. Deus te abençoe poderosamente. Tá? Amém. Muito obrigado. Esse aqui foi mais um episódio do Papo com Menê Podcast. Mais uma vez te convidar para se inscrever no canal, ativar o sino das notificações, deixar o seu like, o seu comentário. E que Deus te abençoe.